Comece a nossa receita retirando o talho do repolho com uma faca, de preferência serrilhada, fazendo um corte em forma de cone e eliminando a parte do talo que prende as folhas no repolho. Esta é uma receita modificada da original sírio-libanesa, que é feita com folhas de videira, aproveitadas na época da poda do pé de uva. Mas como isso é difícil de se achar aqui no Brasil, substituímos por folhas de repolho. E aí a nossa criatividade pode criar variações interessantes e saborosas da receita. Podemos usar repolho roxo, podemos usar folhas de couve, folhas de acelga ou couve chinesa. Mas o repolho é a escolha ideal. Aqueça a água em uma panela que caiba o repolho e coloque uma pitada generosa de sal. Aí coloque o repolho dentro da vasilha e com a água quase fervendo ou já fervendo, você vai soltando as folhas do repolho, com cuidado para não queimar as mãos. Aí você pode usar um garfo, pode usar aqueles pegadores de macarrão e tomar cuidado para não rasgar as folhas, pois elas são usadas para enrolar os charutos. As folhas que forem rasgadas, elas não terão utilização. Então tome cuidado. Guarde as folhas que estiverem danificadas ou aquelas folhas mais velhas, porque elas servirão para forrar o fundo da panela na hora do cozimento dos charutos. As folhas do repolho elas são crocantes e elas quebram fácil, mas conforme elas vão ficando na água quente, elas vão amolecendo. Quando você sentir que elas já estão moles e já não estão mais quebradiças, você vai tirando da panela e vai colocando numa outra vasilha. E assim você vai tirando as pétalas do repolho até finalizar. Aquelas folhinhas menorzinhas que tem no fim do repolho também vão servir para forrar o fundo da panela na hora da elaboração da nossa receita. Então, assim que você terminar, você pode reservar e aí nós vamos passar para a mistura e os ingredientes do recheio. Caso um repolho não seja suficiente, você pode começar a tirar as folhas de um outro repolho, porque nem sempre bate a quantidade de recheio com a quantidade de folhas que você está usando. Os ingredientes do recheio são 1,5 xícaras de arroz, não precisa lavar, 500 a 600 gramas de carne de vaca moída 2 vezes. Use um acém, ou paleta ou qualquer outra carne magra. Uma cenoura grande ou 2 médias raladas, uma cebola grande ou 2 médias picadas, 2 tomates sem semente picados, 4 dentes de alho picados ou amassados com sal, 2 colherzinhas de café de pimenta do reino ou um temperinho completo, 3 colheres de sopa de cheiro verde bem picado, 1 colher de café de orégano, isso é opcional, sal a gosto e o azeite de oliva ou um óleo comum. A cebola não está mostrada aqui nos potinhos, porque a gente esqueceu de colocar na foto aí, mas depois na preparação vocês vão ver a gente adicionando a cebola também. Vamos misturar os ingredientes do recheio. Coloque numa vasilha o arroz, a carne moída, o tomate picadinho, a cenoura ralada, o alho picado ou socado, a cebola picada, que a gente já havia esquecido de mostrar na relação ali dos ingredientes, a salsinha e a cebolinha picados, a pimenta do reino ou um temperinho completo qualquer, o sal e o azeite de oliva ou o óleo, mas prefira sempre o azeite de oliva, que dá um sabor todo especial. Agora misture bem todos esses ingredientes com a mão, até que eles fiquem perfeitamente misturados, homogeneizados. Após fazer isso, coloque uma tampa na vasilha e aguarde aí uns 30 minutos para pegar o gosto do tempero.
E depois disso nós vamos fazer enrolar os charutos. Vamos iniciar a montagem dos charutinhos. Inicialmente você tira aquela parte da folha que é mais rígida, abra essa folha em cima de uma tábua e coloque uma certa quantidade do recheio e molde os charutos, virando as duas laterais para dentro, para que o recheio não consiga sair. Tem que ficar bem fechadinho mesmo, como se fosse um cartucho. Faça isso com todas as folhas de repolho. E não esqueça que você não deve encher muito de recheio, porque o arroz, depois que ele é hidratado, ele dobra de tamanho. Então o charuto vai ficar bem maior depois do cozimento. Então você não deve encher muito para que o charuto não fique gigante e também, de repente, se você encher com muito recheio, a folha pode abrir, pode estourar e pode sair esse recheio para fora. Depois que você terminar de moldar os charutos, pegue um garfo e perfure os charutos para que, durante o cozimento, o molho penetre e hidrate o arroz. Se você não fizer isso, o charuto fica muito duro, porque o molho não consegue penetrar no interior do charuto. Caso sobre folhas de repolho, você pode colocar elas dentro da panela, em volta dos repolhos, por cima do repolho. Isso auxilia no cozimento e fica muito gostoso. Agora, se sobrar recheio, você vai ter que pegar um outro repolho e pegar e tirar mais algumas folhas, não é? Para dar aproveitamento nesse recheio. Depois de montar os charutos, coloque o restante das folhas de repolho que sobraram, que estão quebradas ou que estão danificadas no fundo da panela com um fio de óleo e disponha os charutos por cima. Depois disso, cubra-os com uma mistura de molho de tomate e água, meio a meio. Eles têm que ficar totalmente cobertos. Se necessário, acerte o sal. E eles devem cozinhar por mais ou menos 50 minutos após levantar a fervura. Durante esse processo, vá experimentando os charutos de cima para ver se eles estão cozidos. Se por acaso a água começar a secar, acrescente mais um pouco de água até que o cozimento esteja terminado e que esteja no seu gosto a textura. Após isso, os charutos estarão prontos para serem consumidos. E espero que vocês tenham gostado desta receita e até a próxima. Muito obrigado a todos, Deus abençoe.